Neste domingo, dia 22 de outubro, teremos um dia potencialmente histórico na Argentina, porque ocorrem as eleições para presidente. E o candidato liberal-libertário, Javier Milei, segue na liderança em várias pesquisas e com possibilidade até de vencer no primeiro turno. Mas independentemente do resultado, a verdade é que é um momento importante para o continente latino-americano, porque estão soprando alguns ventos mais liberais, mais para o mercado, e é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, e também atualizar então a situação atual das pesquisas para presidente na Argentina, a inflação no país que segue disparando, e por fim falar também sobre o plano de dolarização que é fundamental para entender o porquê da liderança do Javier Milei. Mas antes eu queria lembrar que também no domingo teremos o lançamento do Nas Fronteiras do Dinheiro, nosso novo curso sobre economia, finanças e investimentos, e é curso, mas também é documentário com curso, está sensacional, inclusive um dos países que a gente visitou para trazer muitas lições sobre economia e dinheiro é justamente a Argentina. E o link está aqui na descrição do vídeo. Pois bem, então falando da Argentina, nosso vizinho, o que aconteceu em termos de desvalorização do câmbio nos últimos meses, especialmente depois das primárias, que foi ali a prévia da eleição presidencial, é impressionante que o peso seguiu se desvalorizando e chegou até a mínima aqui, a máxima cotação, mínima do valor do peso, de mais de 1.000 pesos por dólar. Um único dólar compra mais de 1.000 pesos. E agora, nesse momento que eu estou gravando este vídeo, dia 19 de outubro, quinta-feira, cerca de aqui 900 pesos por dólar. E é uma desvalorização brutal, claro que tem a ver também com a incerteza, até com o plano de dolarização do Javier Milei, e isso de certa maneira ajuda a facilitar a implementação do plano, mas no caso da economia local nos últimos meses, isso está agravando não apenas a desvalorização recente, mas a que já estava acontecendo, está agravando a inflação no país, que chegou agora em setembro em quase 140%, um patamar que não se via desde agosto de 1991, quando o país estava recém saindo de uma hiperinflação, e ali veio um plano do Austral de conversibilidade, Carlos Menem, já faz bastante tempo. Mas enfim, o que é bizarro nessa situação argentina é que agora o governo está com um plano de trazer 90 milhões de notas de peso argentinos que foram impressos na Alemanha. Possivelmente isso é um contrato que já foi feito há alguns meses, mas aqui temos a notícia que realmente beira o bizarro e o surreal, porque eles imprimiram essa montanha de dinheiro, não no quanto vale, mas sim em quantidade de notas, porque essa quantidade total que eles imprimiram equivale a 117 toneladas de dinheiro. 117 toneladas de notas de pesos impresso. Cédulas de 1.000 pesos, cédulas de 2.000 pesos e talvez outras mais. Só que agora eles precisam fazer a licitação para transportar todo esse dinheiro impresso de volta para a Argentina, porque ele segue na Alemanha. E olha que loucura, essas 117 toneladas vão encher mais de 448 containers aqui, ó, 449 containers para trazer tudo. Olha que louco, assim, é um negócio tão surreal que chegou à Argentina, é impressionante. E o custo, que aí que também é outra loucura, o custo para imprimir milhares, 1 milhar de 1.000 pesos é 120 dólares. Aqui tem o custo até, ó, olha só. Então aqui, ó, 1 milhar de bilhetes de cédulas de 1.000 pesos custa 107 dólares. E 1 milhar de 2.000 pesos, 118 dólares. Agora, olha que insanidade. 1 milhão de pesos significa mais ou menos 1.000 dólares. Então você gasta 107 dólares para imprimir 1.000 dólares, mais o custo que vai ter agora para transportar. Possivelmente, não sei nem se estando ou não incluso o custo de transporte nesses 107 dólares, ainda assim é uma boçalidade. E é o nível de inflação que está chegando no país e que, claro, esse é um dos motivos pelos quais o Javier Milei está na liderança, porque ele é o único, e isso eu digo com certeza, ele é o único que realmente tem um programa de governo e propostas concretas para eliminar a inflação.
e que passa pela dolarização. E aí no fim da notícia aqui, até a fala aqui do Massa, que é uma das propostas do Sérgio Massa, que é o ministro de Finanças, que está concorrendo contra o Milei para presidente, que é por conta dessa inflação elevada, que pode chegar nesse ano em 180%, que eles também estão admitindo, estão avaliando a possibilidade de lançar o peso digital. Porque, óbvio, é muito mais fácil imprimir o peso digitalmente do que fisicamente ter que transportar da Alemanha. Mas, enfim, é realmente uma loucura. Mas, no caso das eleições, a gente teve o primeiro debate, que eu fiz um vídeo sobre ele, depois teve o segundo debate, sem grandes novidades. Mas as pesquisas, neste momento, vou trazer 3 pesquisas aqui que o site Eu Observador está trazendo. A primeira aqui do RDT Consultores, que coloca o Javier Milei, que é da coligação La Libertad Avança, com 36%, depois o da Patrícia Bullrich, que é o Juntos por el Cambio, aliás, União por la Pátria, que é o do Sérgio Massa, 25%, aqui são os peronistas, e é depois o da Patrícia Bullrich, Juntos por el Cambio. Aí tem uma pesquisa aqui da Atlas Consultoria, que mostra, vamos lá, o Sérgio Massa com 30,6%, na frente do Javier Milei, que está com 25,2% aqui, lá Libertad Avança. E aí a última pesquisa neste site, a da DC Consultores, que mostra o Milei novamente com ampla vantagem, 35,6%, em segundo a Patrícia Bullrich com 28,9% e depois o Sérgio Massa com 26,2%. E mais uma pesquisa, agora aqui do site El Cronista, que também é na mais recente, mostrando La Libertad Avança de Javier Milei com 35,5% e, de segundo lugar, o União por la Pátria de Sérgio Massa com 30,9%. Então, sim, Milei segue na liderança. Um segundo turno é o cenário mais provável, mas é possível até o Milei ganhar no primeiro turno, mas ainda incerto, não dá para ninguém cantar vitória antes da hora. Mas a verdade é que, independentemente do resultado final, o que está acontecendo na Argentina, o que eu chamo que é o fenômeno Javier Milei, é algo singular e importante e possivelmente um ponto de inflexão na história da Argentina, pelo menos em termos de a história das ideias que nos últimos 70 anos foram dominadas pelas ideias mais socialistas, esquerdistas, estatizantes, que começaram especialmente com o Juan Perón. E agora isso parece estar mudando, por isso que eu digo, estamos vendo ventos mais liberais soprando, é possível. E o que a gente vê com a candidatura do Milei e como ele tem trazido assim, são milhões de pessoas para as ruas e o apoio que ele consegue, não apenas de jovens, é um negócio impressionante. E claro que vocês, quem já me acompanha aqui há mais tempo me conhece, eu não tenho nenhum culto a políticos, não sou fã de nenhum político, longe disso, mas é preciso reconhecer o que está acontecendo e como ele mudou o debate de ideias. Para mim essa é a grande façanha, para mim já é um dos grandes feitos do Javier Milei, é ter mudado a chamada janela de Overton, porque hoje as questões de inflação, dolarização, eliminação do Banco Central, diminuição do Estado, inflação como um imposto oculto e que é um roubo dos cidadãos, tudo isso ele coloca em pauta e acaba dominando o debate. E isso é muito importante porque aponta corretamente quem são os culpados pela pobreza e pela miséria que acabou levando a Argentina nessa situação nos últimos 20, 30, 40 ou 50 anos. E isso realmente é louvável e é preciso reconhecer. E no dia de ontem tivemos o fechamento da campanha dele, que fizeram um evento numa arena da Movistar em Buenos Aires, que, assim, que é também assim, é inacreditável o que ele conseguiu fazer. E eu, claro, eu preciso colocar isso para vocês, preciso mostrar, porque é preciso ver com os próprios olhos. Eu vou fazer aqui, vou mostrar um pouquinho, não vou, claro, mostrar tudo, foram horas aqui do evento, mas vou mostrar um pouquinho para vocês entenderem a vibe, o clima do lugar. E é importante também mencionar que quem fez o discurso de abertura deste evento foi o Alberto Benegas Lynch, grande economista e liberal argentino que apoia o Milei, e foi um discurso assim fantástico e emocionante. Mas deixa eu colocar aqui rapidinho porque vocês precisam ver isso também, então vamos lá. Despertándose en cada esquina.
por producirse la entrada triunfal de nuestro héroe de la libertad argentina y latinoamericana. Javier Milei, lo quieren bajar y no lo pueden bajar. Sim, realmente é incrível, esse estádio aqui estava lotado de gente e ele é um showman também, não tem como não reconhecer que ele assim, ele consegue incendiar o público, energizar todo mundo, contagia, e é bacana ver essas ideias sendo defendidas com esse ânimo todo e com essa paixão que ele sempre traz. Mas dentro do seu programa, uma das grandes bandeiras é justamente a dolarização, o fim do Banco Central, para acabar com a inflação que assola o país há décadas, especialmente nesses últimos anos. E tivemos agora, no domingo, dia 15, a eleição para presidente no Equador. E por isso que eu digo que há ventos mais liberais soprando na América Latina, porque ganhou o candidato Daniel Noboa. Deixa eu colocar aqui até o... Ó, aqui temos que é um artigo antigo, porque eu vou falar já o porquê dele, mas aqui é o Daniel Noboa e a Luísa Gonçalves, que era a concorrente, e ela aliada ao Rafael Correa, que foi um presidente que muito aliado ao Fórum de São Paulo, Maduro, PT, Lula, Cristina Kirchner e afins. E um dos grandes centros, um dos grandes focos de debate na corrida presidencial do Equador era justamente o tema da dolarização, que o Rafael Correa sempre quis mexer, não gostava, mas que foi fundamental para acabar com a inflação no país. E eu até vou colocar também aqui o gráfico na tela, que foi um plano muito exitoso. Então eles implementaram, foi 2001, 2002, se eu não estou enganado, e que a inflação superava 100% naquela época, e hoje a inflação está aqui, ó, último mês, setembro, 2,23%. Assim. Então conseguiram domar e acabar com o dragão da inflação, e a dolarização foi uma peça-chave. Porém, no caso do Equador, eles mantiveram o Banco Central. E agora, nos debates presidenciáveis aqui do Equador, esse era um tema que voltava sempre para a pauta. Como eles iam lidar com a dolarização? O Daniel Noboa defendendo muito mais ferrenhamente a dolarização como sendo algo intocável, e de fato é quase algo sagrado hoje no Equador, mas ainda assim a candidata Luísa Gonçalves, mais à esquerda, mais estatizante, querendo mudar algumas regras, propondo, por exemplo, usar as reservas do Banco Central para estimular a economia, então, de alguma maneira, colocando ali alguns elementos que podem minar a dolarização a mais médio, longo prazo. E é por isso que eu volto a esse tema também, porque a dolarização, ela não é uma panaceia, ela precisa vir a reboque de outras reformas, como a fiscal, como a do Estado, e de diminuição, o inchaço da máquina pública, isso precisa ser tratado, e felizmente isso no Equador foi, mas se não há um cuidado maior com isso, e se mantém a figura do Banco Central, que no caso do Equador tem alguma possibilidade de criar o que eles chamam de equadólares, que é uma criação de liquidez que não é o dólar de verdade, mas é um dólar criado pelo Banco Central, digamos um dólar falsificado, há brechas maiores para contornar a dolarização. E o Daniel Noboa, que felizmente ganhou a eleição, ele é contra isso, então seria alguém mais defensor da dolarização. Mas a verdade é que essa é uma reforma monetária e que exige vigilância eterna. E no caso da Argentina, não seria diferente. Com uma melhoria que, no caso, o Milei quer simplesmente eliminar o Banco Central, mas é fundamental as demais reformas fiscal, diminuição do Estado e tudo mais. Mas essa é a situação que temos na América Latina, então, domingo agora, 22 de outubro, uma eleição histórica. Quem sabe tenhamos apenas candidatos mais pró-mercado como Javier Milei e a Patrícia Bullrich no segundo turno e não um peronista Sérgio Massa. Mas veremos. Fico por aqui, espero ter gostado desse vídeo. Vou colocar mais dois aqui sobre Argentina e dolarização, o plano do Milei. E volto no próximo. Valeu! Quero dizer-lhes, vayamos a las urnas, vayamos a votar,
No se queden en sus casas, lleven a sus hijos, lleven a sus padres, lleven a sus amigos, lleven la esperanza en el corazón, porque Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Muchas gracias!